Se você está misturando batata e açúcar assim, está fazendo errado. Hoje vou te ensinar a preparar algo super crocante por fora e incrível por dentro. Ingredientes básicos que você tem aí em casa agora, mas o que vamos fazer com isso não é normal. Parece muito fácil, mas fique atento porque tem muita gente que erra. E muito mesmo. Tem coisas que, por serem óbvias, às vezes a gente nem explica. E é que algo tão simples como limpar bem as batatas que você vai cozinhar é importante. Além disso, porque vamos cozinhá-las com a casca. Hoje, vamos fazer tudo da forma mais rápida e eficiente possível. Aqui temos água em uma panela em fogo médio ou um pouco mais. Enquanto vai esquentando, pegamos as batatas, escorremos e colocamos dentro. Eu vou colocar 6 batatas médias. Enquanto elas vão cozinhando, aproveitamos para preparar outro ingrediente que vamos usar depois. É opcional, mas eu acho que meia cebola fica ótimo. Também serve cebolinha ou outro legume que seja bem macio, que desmanche bastante, para dar textura. E além disso, que tenha um sabor gostoso. A cebola fica perfeita e é um ingrediente simples que quase sempre temos à mão. Isso sim, corte-a em tiras e depois pique essas tiras bem fininho, para que fiquem cubinhos bem pequenos. As batatas vão levar uns 20 minutinhos mais ou menos, porque queremos elas bem macias. Verifique se, espetando a maior no centro, entra fácil. Batatas prontas. Você tira a água e ainda quente, com a ajuda de uma faca para não queimar os dedos, vai tirando a casca, simplesmente. Empurrando um pouco, ela vai saindo, porque queremos fazer isso com a batata ainda bem quente. Assim, o purê de batata fica mais fácil de fazer, sem precisar de ferramentas estranhas. Depois que você tiver todas, coloque-as em uma tigela e adicione uma colher de manteiga. Isso mesmo, desse jeito. E você vai dar sabor com um pouquinho de alho em pó, que para essas coisas funciona muito bem, um pouquinho de alecrim, algo que dá aquele aroma tão bom e realça o sabor. Com pimenta do reino moída na hora. Além disso, sal. Claro que não tínhamos colocado na água. Por quê? Porque vamos usar agora diretamente no purê. Amasse com vontade para que tudo fique bem impregnado. Depois é só triturar. Se você fizer alguns cortes rápidos com uma faquinha, sem muita lógica, vai facilitar na hora de fazer o purê. É importante lembrar de não usar o liquidificador, porque queremos um purê denso, não um creme. Se você usar o liquidificador, isso vai virar totalmente líquido. Então amasse com um garfo, um espremedor de batatas ou esse aparelhinho aqui. Que por sinal eu não faço a menor ideia de como se chama. Se alguém que está assistindo isso souber o nome, eu agradeceria muito se colocasse nos comentários. E você vê que é muito prático. É só apertar e o purê de batata vai saindo sozinho pela ponta. Tem que amassar até ficar com uma textura uniforme, então eu recomendo um pouco de paciência. Mas também não precisa se matar. Em questão de alguns minutinhos, isso pega textura. E você vai notar que a manteiga se dissolveu e se espalhou por todo o purê. Cremoso. Se você deixar com grumos, já era. Tem que ficar liso e cremoso. Quero que você repare na textura que ele tem. E depois, que você divida em duas partes mais ou menos iguais. Agora vamos usar uma lata de atum. Tiramos o líquido e colocamos em qualquer recipiente onde possamos desfiar completamente. E além disso, vou fazer com 2 latinhas. E é que o atum sozinho não tem graça, mas ele precisa de um empurrãozinho para ficar incrível. A cebola bem picadinha dá um toque de frescor e ainda deixa tudo mais macio por dentro. Como eu disse, vamos dar mais sabor com um pouco mais de alecrim. E depois aquela cebola que já tínhamos pronta.
A gente aproveita todo o tempo. Bom, é isso. Você só precisa misturar muito bem para que fique bem distribuído. E com isso vamos rechear a batata. Se quiser saber como, é só esperar um minutinho. E agora vem a parte onde mais gente erra. Se fizer muito grosso, não fica consistente nem crocante. E se você fizer muito fino, ele quebra. Então não use uma frigideira gigante, nem uma super pequenininha. Isso sim, uma gotinha de óleo. E espalhe com ela. Você pode fazer isso com um pincel, como estou fazendo. Ou então com um papel toalha. Depois, mais ou menos metade da batata você coloca dentro dela. E você vai espalhar. Se você tiver uma espátula de silicone, vai ser super fácil. Se não, recomendo que lave bem as mãos. E com elas um pouco molhadas, vá espalhando. Aproveite também para dar forma às bordas. Assim vai ficar mais bonita. Depois o recheio, que é quase mágico. E não se preocupe se ficar um pouco nas bordas. Não tem problema, você vai levar para o centro para dar forma. E você vai simplesmente amassar um pouquinho para que não fique ar por cima. Após obter uma camada uniforme, você já deve imaginar o próximo passo, certo? A segunda metade desse creme de batata que acabamos de deixar pronto. E a técnica será igual a de antes. Coloque diretamente por cima e mexa com uma espátula de silicone para dar forma e deixar bem apertadinho e compacto. Cozinhe tampado e em fogo baixo. Quando notar que ele se move suavemente para os lados, significa que já está dourado por baixo. Esse é o ponto. Então, pegue um prato e vire, como se fosse uma omelete. Simples assim. Agora você vai dizer, parece que já está pronto. Mas não, prepare-se porque aqui vem a surpresa. Bata um ovo ou simplesmente umedeça por cima, mas eu recomendo que você bata um ovo. E depois, farinha de rosca ou, se puder, panko, que é ainda mais crocante. Quando você perceber que esse lado também desliza facilmente, já vai ter dourado essa maravilha dos dois lados. E o que vamos fazer é pincelar com ovo ou umedecer com água. Eu recomendo o ovo mais uma vez, que vai dar um toque extra. Pincele toda a superfície e também as laterais. Depois, leve para o prato onde você colocou a farinha de rosca ou o panko. E simplesmente solte por cima. Graças àquela umidade, vai grudar. Pinte o outro lado, coloque mais farinha de rosca ou panko e pronto! Está empanado perfeitamente dos dois lados. Isso sim, mãos recém-lavadas para pressionar um pouco e não deixar tudo cair. Quando estiver pronto, volte para a frigideira. Se quiser, pode colocar um pouco mais de óleo, isso é opcional. Coloque essa maravilha dentro. Com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, você volta a dar forma para que não mude muito. E cozinhe até que fique douradinho. A segunda passada na farinha de rosca ou no panko, se você quiser panko, é muito melhor. Dá um toque totalmente diferenciado. Assim como antes, quando você ver que está bem soltinho, vire e cozinhe novamente do outro lado. Antes falei que colocar mais óleo era opcional, agora continua igual. Mas fique atento, porque assim que estiver dourado por baixo, essa maravilha já está pronta e preparada. Vai ficar crocante por fora, quentinha por dentro e cremosa ao mesmo tempo. Isso é uma loucura! Reconheço que é perigoso, pois é o tipo de prato que você serve e fala: vou experimentar um pouco. E você acaba comendo tudo. E agora me diga a verdade, você faria assim mesmo ou está pensando em colocar queijo dentro? E se você fizer, eu quero ver, porque isso é muito perigoso.
E se você fizer, eu quero ver, porque isso é muito perigoso. Receitas fáceis? Tem muitas, mas como essa, poucas. E se você quiser mais assim, já sabe, escreve aí nos comentários e eu vou adorar preparar coisas gostosas.